Um abraço, galera. Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo um lateral esquerdo histórico do Atlético, Paulo Roberto Prestes. Tamo junto. Satisfação. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite para a gente bater essa resenha, para falar um pouco mais sobre o Atlético, para falar um pouco sobre a sua história. Sempre um prazer falar com você, Paulo. Prazer é todo meu. Já tive com o Elton aí em outros programas, né? Vocês também. Já jogar uma bolinha junto. Não é mentira minha, não. Tá gravado, hein, Inês? Tá gravado. É isso. Jogamos junto. Mas, Marcão não enfim, vai nem dormir hoje. prazer A sempre. silhueta tava diferente na época, mas eu jogava mesmo. Mas faz parte. Você jogou de quê, Marcão? E eu joguei de centroavante. De teimoso. Também. Paulo foi meia e eu centroavante. É verdade, Paulo, que... Ô, Eltinho, tá tudo bem com você, Tá né? tudo ótimo, eu tô rindo muito aí já dessa abertura, já que tá divertindo. É verdade que todo mundo, por exemplo, que é lateral esquerdo, como foi o seu caso a vida inteira, quando para de jogar bola nas peladas, só quer jogar do meio pra frente? Ah, porque, cara, alguns anos que se passaram pelas lesões, você não aguenta mais dar aquele pique, né? Então você vai indo pro meio, onde você toca mais a bola, administra mais a situação. Não precisa correr, né? Precisa correr tanto. Eu lembro do Cuca, quando ele treinava o Cruzeiro ainda. A gente foi fazer uma pelada lá de jornalista contra a comissão técnica do Cruzeiro. O Cuca foi ele meia, né? Sempre foi um meia. Ele só falou assim, eu vou jogar lá atrás para não ter que ficar correndo, ninguém me batendo. Só que não tinha graça. Ele pegava a bola no meio de campo, pá, batia a bola dentro do gol. Sabe que contar rapidinho, tem um campeonato muito interessante em Curitiba, participei nos antes da pandemia, 3 anos atrás, que lá segue a mesma dinâmica do Campeonato Brasileiro. Eu joguei pelo Botafogo lá e o Cuca joga pelo Flamengo. Nós fizemos a final lá, nós ganhamos do time do Cuca. Mas E o Cuca lá. O Cuca é bom de bola demais. É campeão de campo mesmo? Campeonato de campo, só que assim, a gente jogou acima dos 50, né? Aí eu acho que o Cuca tem quase a minha idade, 57, 58. Mas foi muito bacana. Um campeonato muito disputado lá em Curitiba. Tá parecendo... Vocês enfrentaram na base lá em Porto Alegre? Grenal lá? Eu acho que o Cuca não era da base do Grêmio, se eu não me engano. Tem que ver a história dele, mas eu joguei muito contra ele. Inclusive, eu mostrei uma foto para ele quando eu fui fim do ano, que o Atlético foi campeão brasileiro. Ele me chamou para ir na casa dele comemorar um churrasco. Eu mostrei uma foto histórica para ele aqui. Depois eu mostro para vocês aqui. Já manda pra gente. Eu vou abrir aqui. Você vai poder mandar essa foto mesmo? Quase. Então essa foto vai estar aí. Vai estar aí, vai estar. Não, Tá todo mundo vendo a foto já. Eu operei o joelho dele. Eu não sei como é que o juiz não me expulsou. Mas Mas muito legal. o Vou Cuca, pegar o aqui. Cuca é o Cuca é uma boa praça, né? Impressionante. Todo mundo gosta demais dele. Mas Já tá aqui, aí, ó. opa. Eita. Ih, pessoal, vocês vão ver Caramba, aí. Isso aqui Tá eu não parecendo o sei se é Pelé no Procópio. É, o Pelé no... Ai. Não, manda essa aí pra mim. Mas pô. você sabe- Tá no seu Instagram? Tá no meu Instagram. Depois a gente pega, então. Depois Tá- você tá pega tranquilo. lá. Mas outro dia eu estava conversando comigo, o Paulo Roberto, aquela época e tal, anos 80, 90, o Paulo cantava mesmo. Falei, cara, muito mais do que hoje. Porque só tinha uma câmera que acompanhava o jogo. A bola estava do outro lado, você dava cascudo na cabeça do outro. Marcelinho Carioca era um que sofria demais comigo, que eu dava mesmo. O cara era chato. Sai daqui, mano, sai daqui. Assim, mas... Mas ele era chato como, Paulo? Não, um bom jogador. bom jogador, todo mundo sabe tal. que ele era bom jogador. Mas ele falava demais. Qual baixinho que não é meio chato, né? Todo baixinho é meio chato. Mauricinho, ponta direita, jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Nossa. Mas o Marcelinho o quê? Ele falava demais, provocava? Também, ele era meio líder, né? Do Corinthians e tal. Excelente jogador. Mas você não podia dar muita chance, né? Pra esses caras que tinham mais qualidade, né? Você tinha que chegar junto. Igual o primeiro clássico do Ronaldo Fenômeno contra o Galo, né? 17 anos, nós chegamos pro Canax e falamos, Canax, Uruguai, né? Cruzeiro vai estrear um meninão hoje, um garotinho, e magrinho e tal, dá uma nele logo pro menino. Tá até hoje. Tem um lance ali, né, cara? Até hoje tá procurando. Tem um lance ali na esquerda, né? Foi ali perto de você ali na esquerda, que o Ronaldo vai para um lado, pro outro, o cara igual o Rock Balboa caindo. O Canax, o Ronaldo dá 3 cortes no Canax. Tá. E aí é impressionante, ele fica catando cavaco mesmo, levanta e vai, e o Ronaldo corta ele de Então, novo. o tentar levantar foi o pior momento. mais Se ele humilhante. cai e fica, Ali ainda minimizava o teve drama. mais uma coisa. Nesse jogo específico, teve alguns dramas, né? Primeiro, o Cruzeiro ganhou aquele jogo com 3 gols do Ronaldo. Né? Teve E um esse meu, lance. e um meu.
Foi um 3x1. Foi um rebote que foi. Teve um. E aquele lance específico foi debaixo da torcida do Cruzeiro, né? Foi. Então, assim, foi uma catarse ali, né? Paulo, você jogou uma época que tinha ponta direita no futebol ainda. Então você chegou a marcar Renato Gaúcho, Mário Tilico. Quem que mais te deu trabalho dessa turma toda que você marcou? Olha, Falou cara, do Marcelinho agora também. Apesar de não ser um nossa, ponta. tinha muito ponta. Eu, assim, desde de infantil praticamente lá no Sul, a ala direita do Grêmio era o Renato Gaúcho e o Paulo Roberto Costas. Do Inter era eu e o meu irmão Tato, que jogou no Fluminense. Campeão pelo Flu, então, assim, desde os 15, 16 anos eu já pegava o Renato. Renato, quando ele era ponta, né? Depois ele ficou meio atacante e tal. Mas ele era um ponta que tinha muita força, cara. Ele era muita explosão física, forte. Então você tinha que ir mesmo para matar o cara, pra você conseguir dividir meio a meio. Né? Mas era um cara que realmente incomodou muito. Ele, o Maurício, jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo. Ponta rápido, Mário Tilico. Mário Tilico eu tinha que fazer um esquema especial para marcar ele. Não adianta, você vai disputar a velocidade? Não vai. Como que era o esquema especial? Eu botava o meu zagueiro mais pro lado esquerdo e eu fazia ele cortar para o meio. Quando ele cortava para o meio, eu tirava o fundo dele, porque se ele botar no fundo, eu não pego, não adianta. Então eu fazia ele cortar para o meio para ele bater de frente com o volante. Geralmente acontecia isso. Ele cortava pro meio, o cara já tufa. E o zagueiro ainda na sobra. O zagueiro na sobra, se acontecer alguma coisa. E o histórico foi mais positivo ou negativo quando você disputou com ele? Porque ele não está aqui, Mário Tilico, um cara gente finíssima, conheci depois, fiquei amigo dele, eu acho que ele tentou virar treinador, não sei se ele está ainda. Cara bacana demais, mas felizmente eu saí vencedor. Eu acho que eu usei um pouco mais a inteligência na época de saber marcar ele. O Mário Tilico, ele tinha uma coisa impressionante. Assim, ele não precisava que ninguém lançasse a bola para ele. Ele pegava a bola, dava um chute para frente e pegava na frente do. Não, isso não pegava, não adianta. Ô, Paulo, eu sempre tive uma curiosidade, é bom perguntar para você. Você vai poder falar a respeito disso. O que deu errado na Selegalo? Cara, foi tudo desde o início. Quando eu era o capitão já do Atlético, acho que era Afonso Paulino, me chamou na sede e falou: Paulo, nós vamos montar um time de seleção e tal, trazendo esse. E eu falei: presidente, deixa eu falar uma coisa, nós estamos com 4 meses de salário atrasado, como é que vai ser? Vocês vão botar em dia? Não, porque o Newton Cardoso emprestou, acho que se não me engano, 3 milhões de dólares ou euro, não lembro o que foi, e vai pagar esses jogadores para vir para o clube. Mas e a galera? Funcionário, 6 meses, nós estamos 4 meses, como é que vai ser isso, cara? Não, calma que nós vamos resolver e tal. Cara, já no primeiro coletivo, o Vantuir Rodrigues, que era o treinador na época, falou: e aí, Paulo? Falou: não vai dar não, cara. E os caras não vão dar gás por esse povo não, cara. Porque, porra, os caras lá gozando a gente no vestiário, que estão com salário em dia. E nós lá com... Eita! Mas cara, você fica sabendo tudo. Os caras vieram do Rio, cara, Neto, os caras são falastrão mesmo. Então, Gaúcho, Renato, fica sabendo de tudo. Luiz Carlosinho, Adilson, veio... Mas os problemáticos era essa lista aí, né? O Gaúcho, o Renato... O que acontece? O problema não é um problema. O problema é você contratar o problema. Você não tem que trazer o problema, você tem que trazer a solução. E na época eles não foram a solução, eles vieram como um problema para cá, porque chegaram fora de forma, realmente não se dedicaram o tanto que... Até vi outro dia o Neto falando sobre isso, que não houve essa dedicação, né? Para vir para cá, para fazer uma história diferente. Então foi isso, foi um oba-oba que aconteceu, que ficou escrito que no primeiro coletivo eu já vi que não dava certo. Teve aquele momento, né, que fez um treinamento, né, na cidade, não era a Cidade do Galo, era a Vila Olímpica. Teve 3 mil pessoas lá. Foi gente pisoteada. Pisoteada. E a estreia contra o Valério. A estreia contra o Valério. Deu até certo, né? Ganhou de 3-0. Mas como que foi degringolando assim, aquele time? Que quando estreou ali contra o Valério, quando fez aquele grande treinamento lá na Vila Olímpica, foi até notícia no Jornal Nacional. Chegou um momento assim que você agarrava assim... Ou desde o primeiro momento já era? Lógico no primeiro início, né? Que veio que é tudo, a imprensa, a torcida, você fica empolgado na hora, né? Mas você vê que no decorrer de alguns jogos, você vê que o negócio não ia andar, cara. Porque ficava lá, tipo, 3, 4 jogadores lá esperando a bola e nós correndo lá atrás. Porra, bicho, entrega a bola pros caras, os caras que são ovacionados
Isso que corre mesmo, e com o Salário atrasado. Entendeu? Uma coisa não puxa a outra, não adianta, cara. Vamos lá, O Neto- você consegue falar a escalação daquele time? Não, aquele time tinha O goleiro era quem? Era o Humberto. Humberto. Era o Humberto, aí estreou com o Humberto, Luiz Carlos Vinck, Adilson, Luiz Eduardo, E o Paulo Roberto Prestes. No meio campo. Na época era só Paulo Roberto. Quando o Costa foi puxaram seu Prestes. No meio campo, quem era o volante? Éder Lopes? Era o Valdir, não era não? Não, eu tô tentando lembrar o time da estreia. Mas tinha Acho Neto. que era Éder Lopes mesmo. Na frente, aí tinha o Neto no meio campo como 10. Tinha o Darcy que veio. O Darcy também estava naquele time. Então era Renato Gaúcho com a 7, Gaúcho com a 9 e o Éder Aleixo com a 11. Éder com a 11. Éder Aleixo com a 11. Exato. Era um time assim que... Né, No papel empolgava. E o Neto, você falou aí que o Neto já falou muitas coisas disso, ele falou que aqui em Belo Horizonte foi o lugar que ele mais fez farra e que menos foi profissional na carreira, O Neto falou isso? naquele curto espaço de tempo. Neto. Naquele curto espaço de tempo que ele passou por aqui. Você percebia isso? Cara, eu não andava com eles, né? Porque eu era casado e tal, então assim, não frequentava as saídas com eles. Mas a gente via a gozação no vestiário no outro dia, as brincadeiras, né, que acontecem. E esses caras acabam se entregando, né? Eu não digo nem se foi muita gandaia também. Eu acho que assim, não houve aquele lado profissional, sabe? De vestir a camisa, de treinar forte, de, sabe, ser capacitado para realmente se titular, para fazer história diferente até o momento. Não houve essa coisa, esse foco, né? Objetivo criado para todo mundo. Ficou uma coisa meio a Deus dará, assim, uns vão correr, outros não. A coisa foi acontecendo assim. Talvez tenha colocado uma diretoria mais forte, assim, um diretor de futebol para chegar e cobrar, sabe? Com o Vantuil também, na época, pô, ficava os caras estrelão. O Vantuil estava tentando também a sua grande oportunidade da vida. Então, precisava de um cara mais cascudo. Eu acho que precisava de um cara mais... Mas foi o pior grupo que tivesse também retorno da diretoria, né? Porque É. senão não adianta também. E antes dessa pergunta, o salário em determinado momento foi colocado em dia lá no Atlético nesse período? Eu falo assim, cara, eu fiquei 10 anos no Galo. Eu acho que eu não me lembro de ter um ano recebido em dia. Né? Não lembro. Com toda sinceridade, posso até estar falando besteira aqui, mas não lembro. Sempre 2, 3, aí botava um dia, aí faltava 4, aí não sei o quê. Sempre essa confusão financeira. E olha que o seu período foi entre 85 e 96. 8696, né? 8696. É muito tempo. É muito tempo. Tem a escalação aí? Vou lembrar disso. Não. Mas era isso mesmo, era o Darcy no Era o Darcy. A gente tava esquecendo do Darcy. Mas eu te perguntei, foi o pior grupo que você trabalhou, esse de 94? Ou teve em algum outro time? Teve um ano ruim no Galo que foi em 93. Foi lanterna, né? Foi lanterna. E não tinha rebaixamento? Não tinha rebaixamento. Exatamente. Para mim, aquele ano foi o pior. Até porque a cobrança veio muito em cima de mim. Só tinha praticamente eu e o Valdir Todinho. Que ficou remanescente daquele time. Então foi E um momento financeiro também muito difícil do clube. A gente não tinha campo para treinar, a Vila Olímpica estava quase que interditada. Foi realmente... Brigava com o sócio. Brigava o sócio não lá o sócio esperava o time acabar de treinar e ficava gritando na beirada. O problema é que tinha aí. a piscina lá em cima, o sócio ficava tomando uma lá e você já viu, né? Ficava tonto. Você estava naquele episódio do Tafarel lá, que o Tafarel botou como é que foi aquilo? Saiu correndo. O cara começou a xingar o Tafarel treinando. E aquela coisa, né, cara? Onde você está trabalhando, você não pode misturar as coisas, né, cara? E ali realmente tinha essa mistura, né, do sócio lá e beber e começar a gritar e falar. E o Tafarel saiu correndo lá para cima. Coisa muito rápida, não dá nem para segurar o Tafarel, saiu igual um avião. O cara foi e deu uma garrafada. Ficou sério? Estourou a cabeça do Tafarel. O Tafarel tem umas coisas malucas, né? Aquele jogo contra a Caldense. O jogo da Caldense. Ele era meio estourado, E teve a discussão com o Paulo Cury no vestiário. Na época entrava jornalista, viu, pessoal? O jornalista entrava até no vestiário. Aí tem imagem disso, quem quiser procurar aí no YouTube aí vai ver Tafarel brigando com o Paulo Cury no vestiário e o Tafarel tomando banho. Tava molhado com o copo, discutindo, brincando. Foi. Era outro tempo, Foi né, pelo Paulo? lado financeiro mesmo, porque a gente não recebia e tal.
Foi mais briga financeira mesmo. Você vê hoje, por exemplo, como as coisas são diferentes, né? Hoje, o Tafarel, um cara que era, quando veio pro Atlético, já era campeão do mundo. Vê-se um cara hoje, campeão do mundo, que volta pro Brasil, ele se sujeitaria a esse tipo de coisa, né? São outros tempos. Hoje não cabe mais isso. Outros tempos. Realmente. E o Atlético, né, Paulo, vivendo também um momento completamente diferente, né? A gente me lembro muito bem desses momentos no Atlético, década de 80, década de 90, que o Atlético era uma lástima em termos de administração, né? Você pegou esse período quase que inteiro e hoje o Atlético consegue ser uma referência, né? Nossa, mudou completamente. Nossa. Lugar para treinar. Até pelo Belmiro, né, que é da minha época, o massagista, ele fala, Paulo do céu, você não tem ideia, hoje nós estamos no paraíso. Nossa. Só quem vai à Cidade do Galo, né? A Cidade do Galo é um negócio de louco, assim, um centro de treinamento maravilhoso. E o Atlético saía correndo atrás de campo para treinar. Chegou a treinar no campo da Fremisa, né, Paulo? Você Fomos, campo da Fremisa. Aqui na Grande BH, quem não conhece aqui. Nossa, desbravava. Como que era isso? Como que era? Pegava o ônibus e, assim, a gente caçava um campo, podemos treinar ele. Olha, cara, é o Atlético. O centro de treinamento do Galo, onde é hoje, cara, a gente trocava de roupa embaixo de um pé de manga. Não tinha nada, só tinha um esqueleto lá que começaram lá. É aquele prédio que é o da base, lá embaixo. E o pé de manga tá lá ainda. O pé de manga tá lá. A história tá lá. É o Atlético. Nós estamos falando de muito perrengue que você viveu lá, muito time. Contamos 2 times ruins que você jogou, mas você também pegou muito time bom. Peguei. Você foi semifinalista, me ajuda aqui se eu estiver errado. Você foi semifinalista do Brasileiro em 86, 87, 91, 94 e 96. 5 vezes campeão mineiro, ganhou uma Comebol. Você jogou com muito craque também, você jogou com o Sérgio Araújo, enfim, fala as coisas boas que você viveu no Atlético agora, dentro de campo, principalmente. Não, assim, lógico que assim, né, o torcedor sempre lembra, você lembra daquela expulsão? Eu falei, pô, eu fiz tanto gol bonito, tanta coisa bacana. 38 gols, vou lembrar. Mas assim... A expulsão de 87. Essa aí é histórica, essa aí vai ficar. Mas assim, são coisas que acontecem no futebol. Mas tanto então... as glórias quanto as derrotas, né, fazem parte do futebol. Quem dera se fosse só alegria, né? Mas foram anos muito bonitos, bacana. Infelizmente, cara, parece que é impressionante, como você falou. Cheguei em quase 5 semifinais do Campeonato Brasileiro, parece que eu batia na trave, cara. Alguma coisa dava errado, entendeu? O Atlético chegou a ficar com essa peixe, né? E tinha um time que chegava mas não levava, né? 11 semifinais, aquela coisa toda. Impressionante. Qual que é a que te dói mais das semifinais? Que você chegou e você falava assim, não, se chegar na final, vai. Cara, 86 mesmo, quando eu cheguei no Galo, o Galo tinha um timão com Nelinha, galera toda. Chegamos contra o Guarani, cara. Falei, vamos passar, cara, vamos pra final. Né? E houve aquela coisa lá, empatamos aqui. O Guarani tinha um timaço. Tinha um timaço. Pra você ver, Guarani tinha boiadeiro, tinha um monte de cara lá. Então assim, era um timão. Lá. Aquele lateral, esqueci o nome dele. Mas enfim, 87 também ficou muito na história. E eu acho que aí, 94 contra o Corinthians, o Morumbi quase que vazio, cara. Infelizmente... 0-0, não, foi 3-2 3-2 o primeiro jogo aqui. E 1-0 lá. 1-0 assim. Os 3 gols aqui do Reinaldo. Uma falha do Humberto. E o jogo seguro para nós, equilibrado, cara. Fala, hoje nós vamos segurar 0-0 aqui, tava tranquilo. O Atlético cresceu da competição, né? Tido para repescagem. Isso. Ganhou os 2 clássicos do Cruzeiro, e aí quando ganha as 2 do Cruzeiro, inflama a torcida, inflama todo mundo. Isso 94. 4. Aí bombou, tirou o Botafogo, o Éder. Tudo que o Edson chutava entrava também. E esse aí esse time do Campeonato Brasileiro foi a reformulação da Senegal. Só alguns nomes. Só o Adilson praticamente. Aí Adilson e o Éder também continuou, né? Mas o Éder não era Senegal. O Éder também foi contratado. Sim, mas E foi contratado do Cruzeiro. Foi engraçado porque quando a primeira oportunidade do Leverkusen foi após o Senegal, né? Ele chegou para desmanchar o Senegal. E aí a gente estava uma vez lá na casa, no casarão lá da Pampulha, que a gente concentrava. E o Renato Gaúcho ainda estava no elenco, né? Aí o Levi começou a escalar o time. Fulano, ciclano. Chegou na vez do ataque e o Renato não estava. O Renato, eu estou no banco? Falei, você está no banco. Pegou, levantou, pegou a marinha, tchau pra vocês. Pegou, levantou e saiu e foi embora. Ficou todo mundo assim.
Isso aí vocês estavam onde? Indo pro Mineirão. Indo pro Mineirão. Indo pro Mineirão. O Levi escalou o time, ele não tava. Geralmente 2 horas antes do jogo, porque o Mineirão era próximo. Então a gente saía 1h30 antes, que do Mineirão era 15 minutos, da casa do casarão. Então, assim, 2 horas antes do jogo, o Levi escalou o time, ele deu tchau, falou, não quero mais você, tchau pra você e tal. E fez bem pro Atlético nesse momento, o Renato sair. Né? Foi assim, era um ambiente meio pesado, né, com ele, já que ele tava vendo que não ia ter mais grandes oportunidades, tava queimado também, até com a torcida também, né? Então, foi um momento assim, eu acho que assim, acho que até foi um alívio pro grupo na época, né? Pra juntar, unir mais o povo. E o Levi também pegou mais confiança. Aí nós fomos embora para que saímos da repescagem. Aí eles abraçaram e o time foi. Você falou aí do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho teve um jogo que ele perdeu 2 pênaltis. Contra o Remo na Copa do Brasil. Contra o Remo na Copa do Brasil. Foi, exatamente. Como que foi o clima depois de um negócio desse? Porque assim, ele já não estava feliz. E o segundo ele abraçou a trave. Você lembra disso? Ele ficou abraçado com a trave. Que era muito engraçado a cena. Mas ele tinha aquela coisa de Você não tinha vontade de bater, não? Mas ele fez gol. Desculpa, ele fez gol nesse jogo depois. Ele perdeu os 2 pênaltis, mas fez um gol. Acho que foi 3x0 pro Atlético, 3x1. Sei que o Renato fez gol depois que perdeu os 2 pênaltis. Então, assim, meio que aliviou um pouco. Aliviou a barra dele. Mas é um climinha pesado, assim, como? Quando o time não começa a dar certo, quando começa, sabe, a desconfiança e tal, aí realmente é a mesma coisa de treinador, cara. Quando você não pega confiança no que o treinador te passa pra você fazer no jogo, aí, bicho, eu tive o Paulinho de Almeida, foi treinador do Galo, uma época, eu acho que foi, se não me engano, foi em 93, foi o pior ano. Ele tinha uma jogada que ele queria fazer comigo, em vez de eu botar a bola por dentro, pro ponta chegar, ele queria que eu botasse por fora. Aí na terceira que eu fui tentar por fora, a bola saía na lateral, a torcida, Eu falei, não. Eu não faço isso mais. Chegar no intervalo, eu falei, Paulinho, eu falei, não vou fazer, então você me tira do jogo, não vou fazer nessa jogada não. Quem tá tomando a vai sou eu. Já então com 8, tem que 9 ter anos essa de clube, coisa, sabe, do treinador com o jogador, aquela coisa de você unir dentro do campo. Acho muito importante o jogador quando faz aquela um minuto antes do juiz, sabe? Vamos todo mundo pegar. junto. Às vezes, não sei como é que acontece hoje em dia, mas na minha época cansamos de fazer, galera, o treinador pediu isso, mas cara, você sabe que você tem que fazer isso, né? Você tá ligado que... Entendeu? Então, mudava ali. Muda o esqueminha ali, uma coisa ou outra, porque senão... E aí dá certo, o treinador fala assim, tá vendo? Treinei o time. Professor, você falou do Levi Coupe, o torcedor do Atlético gosta muito do Levi Coupe. Quanto que foi importante nesse time de 94 para dar uma mudada na cara daquele time que estava vindo tão queimado? Foi porque o Levi era um cara muito transparente no que ele fazia, sabe? Para ele não importava o medalhão, o cara que está começando, ele dava oportunidades. E ele é muito sincero no que ele falava, entendeu? É isso, é aquilo. Entendeu? Eu acho que isso foi fundamental para unir e para a gente pegar confiança nele também. Quero que faça isso, pode acreditar que vai dar, não sei o que e tal. É um cara que também tem expertise, né? Daquela coisa de você ter uma figura. Né? Ele tem uma coisa de você unir o grupo, aquela coisa, sabe? Então isso é muito importante. Umas coisas que eu acho muito importante no treinador é você não levar o problema para o outro dia. Pintou o problema ali, seja de relacionamento, de uma briga ou numa situação que não ficou legal no treino, você tem que resolver. Porque se levar o problema para outro dia, acumula para outro dia, aí vem a desconfiança, aí vem aquele coletivo da madrugada que você cai, sabe aquelas coisas assim? Então, e o Levi era assim? O Levi era muito transparente. O Levi foi talvez o melhor técnico que você tenha trabalhado ou não? Eu acho assim, dentro de campo, o Telê, o Levi... O próprio Jair Pereira era um cara muito conciliador com todo mundo dentro do campo. O Procópio, o Procópio é um cara fantástico como homem, como ser humano. Ele é preto no branco também, não tinha brincadeira não. Procópio, quando nós somos campeão da Comebol em 92, aí nós somos campeão, fomos pro hotel, a gente não podia fazer farra porque a gente tinha uma decisão aqui contra a América no sábado, foi numa quarta. Mas aí o presidente chegou lá no... libera uma cervejinha, uma champanhe aqui pros caras, só pros caras dar um. Pô, o Procópio desceu, rapaz, mandou todo mundo pro quarto, mas nem jantou. O Renato que falou, né? Foi o Renato que falou do Procópio? Que foram pedir para sair. Para dar uma saidinha. Aí o Procópio ouviu, aí ele virou e falou, Renato, o que você tá fazendo? Para começar, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, meu dia 18 anos? Eu nem quis ir.
hein, Renato, o que você tá fazendo? Ô, professor, eles mandaram eu ir. Morrendo de medo de tomar uma no Pretório. Ô, Paulo, você falou aí da conquista da Conmebol. Fala um pouquinho dela, de como que foi importante para vocês. O torcedor do Atlético, eu acho que valoriza pouco essa competição. Vocês ganharam aquela Conmebol em cima do Olímpia. 2 gols do Negrini. 2 gols do Negrini. Uma chuva. Olímpia, que poucos anos antes, né, tinha sido campeão da Libertadores, campeão do mundo. Conta um pouco mais Eles dessa tinham dois conquista. atacantes muito bons. Assim, foi o primeiro... Goicoechea estava naquele time. Goicoechea. Sanabria, não, atacantes. Sanabria, nossa, muito bom. Assim, começou a Sul-Americana, lógico, pra gente ter uma incógnita também, né? Primeiro campeonato que o Atlético participou, né? Sul-Americano. Então, assim, a gente ficava também... Você não conhecia os adversários, você não tinha aquela... Uma não referência. Tinha vídeo, uma referência, nada. Você ia... Gente, é estudar os 15 primeiros minutos, uma referência ou outra do time olímpico que era mais conhecido, mas o Júnior Barranquilla, não sei o que a gente pegava... Nacional. Nacional. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos, segura os 15, meia hora, sente os caras, depois começa a soltar, né, no jogo. E foi assim que a gente chegou, cara. Assim, a decisão foi muito difícil, né? Porque tiraram a gente do estádio principal lá do Paraguai. Defensores del Chaco. Del Chaco botou no campo do Olímpico, que era um menor, muita pedra, que eu acho que estava mexendo lá em obra. Muita pedrada, muita confusão. Pedrada mesmo? Pedrada. Pô, os caras não tinha segurança, cara, na realidade, né? E quando eu me lembro, quando eu fui pegar a taça, aí em vez de trazer a taça, eu falei, não, traz a taça. Não, você tem que pegar lá no meio da torcida. Pra subir. Falei, pô, cara, eu falei, vai. Falei, nossa, bicho que eu levei de tapa. Cusparada. Nossa Senhora, Jesus Cristo, foi difícil. Mas assim, foi um título muito comemorado, né, cara? Foi o primeiro título sul-americano do Galo e tal. Lógico que não é o mesmo valor da Libertadores, como é hoje, mas pra gente valeu muito. A torcida também fez muita festa com a gente. Foi isso que o Otto falou, o Olímpia tinha sido campeão da Libertadores em 90, 2 anos só antes. Era mais ou menos a base do time campeão da Libertadores. Pegou o Atlético na final. Foi um título muito importante. Não, disputou o Mundial em 90. Foi campeão em 90, pô. Mundial, Olímpia, não? Foi campeão da Libertadores mundial. E campeão mundial. Pois é, e o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, a torcida comemorou muito o título. O que acontece depois, como a Conmebol foi extinta, e anos depois que surgiu a Sul-Americana, parou-se de falar, mas tem uma ideia aí, já ouviu falar disso, de unificar esses títulos da Conmebol e da Sul-Americana. Então, é o título que o São Paulo ganhou, que o Internacional ganhou, que o Atlético Paranaense ganhou, e os caras comemoraram demais, por que não valorizar esse título? Então, é muito importante. E são as mesmas equipes que estão aí, né? Disputando aí. Você estava também no ano seguinte contra o Lanús? Não, 97. Não, 97 eu tava em... Foi no ano seguinte? Não, você estava no do Rosário. Eu estava em Rosário, 95. 4x0 aqui, 0x4 lá e foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis. Que aqui? Isso também é uma história que você tem que contar. O que aconteceu? Aí o Coro cantou também lá, cara, porque não era houve... Procópio, o treinador, não é? Procópio, não houve segurança. O Procópio mesmo falou, galera, olha, eu vou te falar, nós saímos vivos daqui não sei como, porque mesmo os caras campeões queriam invadir nosso vestiário, ainda bem que na hora o nosso roupeiro trancou a porta, porque eles iam invadir nosso... Os caras estavam muito loucos, nós teve exame antidoping. Quando nós entramos em campo, eu falei pro juiz que não há seguridade, o juiz, ó... Manda. Os caras pendurados no alambrado, não sei o quê. Eu falei, cara, o zagueiro desse, bicho, tava louco, babando. O cara veio e me deu um murro aqui, eu peguei no pescoço dele, que o cara não sentiu nada. Eu falei, nossa. Os caras... Mas aqui, velho. Foi... Isso parece exagero do Procópio, isso tem muito fundamento, porque o Atlético perdeu o título e vocês saíram vivos. Em 97, ganhou do Lanús de 4x1 no primeiro jogo, o Leão tem uma placa no rosto por causa disso, o Ruggeri bateu em todo mundo, o Leão tomou pedrada, a delegação do Atlético apanhou aquilo, foi uma coisa de louco, porque perdeu o jogo, poderia ter acontecido com vocês também, isso não é exagero, não. Não, eu vou te falar, a polícia bateu na gente, Isso contra o Rosário. Contra o Rosário. E aí teve até essa briga também com o Paulo Cury, por causa do salário. A gente estava com 4 meses de salário atrasado, funcionário 6. A gente falou, pelo menos paga um prêmio pra gente aqui. Fala, Paulo Cury. Fala, Paulo Cury. Ele falou, não tinha dinheiro nem para pagar um prêmio para nós. Então, assim, sabe, as coisas do Galo dos anos 80, 90, era uma... É difícil. Agora, uma das coisas que nesse período mais ficou na cabeça de todo mundo assim, é a rivalidade e que foi criada nesse período entre Atlético e Flamengo, né?
eram jogos espetaculares, como ainda são, né? Atlético e Flamengo sempre dá jogo bom. E sempre tem uma expectativa muito grande, mas tudo começou lá, né? Tudo começou, na realidade, antes de mim, né? Na década de 80, né? Com o Reinaldo, aquele povo lá. E aí a coisa começou realmente a... Não, com você, no time, o Atlético teve grandes clássicos. Teve grandes clássicos. Eu joguei no Maracanã contra o Flamengo com 118 mil pessoas. Então, assim, é realmente uma coisa fantástica, né? Os dois times, quando se encontram, há uma rivalidade impressionante, cara. Parece que você entra em campo, é um pouquinho diferente. Dá um gás a mais, dá um tchan a mais, que é um jogo que você não pode perder, que você tem que jogar, que você não pode errar. As coisas do clássico. E você estava falando da expulsão, né? Que ficou marcada, né? Você falou que todo mundo fala, daqui a pouco você vai me xingar aqui. Mas conta pra gente como é que foi esse lance. Então, foi uma tabela. Na realidade, assim, nós jogamos muito bem no Maracanã. Acho que nós jogamos melhor até no Maracanã do que aqui. Isso semifinal de 87. Semifinal de 87, que eram mais de 100 mil pessoas lá. O Sérgio Araújo entrou cara a cara, o Marquinho, meio campo, entrou cara a cara. Nós perdemos a oportunidade de vencer o Flamengo lá. Ou de pelo menos trazer um 0x0, porque o Bebeto fez um gol. Cara, ele errou o chute, você acredita? Ele foi dar aquele chute dele, aquele estilo dele, só que a bola pegou por baixo, ela quicou e subiu por cima do João. Então, assim, as coisas do futebol, coisas que acontece, mas o Flamengo era um grande time. E era um timaço. Nossa, encarar o Flamengo com mais de 100 mil pessoas com aquela seleção que eles tinham, e nós jogamos muito bem lá. E aí, aqui, infelizmente, com 20 minutos de jogo, a gente ia levar 2 gols. Isso aí quebra tudo. E aí, logo depois, aí veio a minha expulsão, e aí o Atlético ainda conseguiu empatar. E eu me lembro que no segundo tempo, o Renato deu um chute, que o Zé Carlos tirou com o pé. Quer dizer, podia ser o gol da virada. E aí aconteceu depois do Renato fazer o terceiro, aí matou. Lembrando que era para todo mundo em Belo Horizonte já falava de uma final entre Cruzeiro e Atlético em 87. Tinha tudo para acontecer. O Atlético foi eliminado na quarta-feira no Mineirão e o Cruzeiro foi eliminado na quinta no Mineirão pro Internacional. Isso que você falou da rivalidade com o Flamengo aí, Paulo, porque em 86 vocês eliminaram o Flamengo nas oitavas de final. Mas chega um jogo de 87, que é na semifinal, já todo mundo projetando a campanha do Atlético. O Atlético estava invicto até então, né? A melhor campanha disparada do campeonato. E perder para um rival grande assim, fica uma frustração maior do que, por exemplo, ter saído para o Guarani no outro ano. Que tudo bem, o Guarani tinha um grande time, mas não tinha rivalidade nenhuma com o Atlético. Fica porque, cara, a gente foi invicto os 2 turnos. Já era para ter sido campeão, né? Declarado. Regulamento. O regulamento é óbvio, mas lógico que fica, cara, porque a gente já tinha ganho do Flamengo no primeiro turno, né? Acho que nós empatamos o primeiro turno lá e ganhamos aqui no Mineirão de 1x0. Aí veio as decisões aí que nós acabamos saindo. Mas fica uma frustração, como eu coloquei, mas saímos com uma grande equipe, cara. O Flamengo tinha uma equipe muito boa, tinha banco, tinha gente muito qualificada. E eu até coloquei antes da gente começar o programa aqui que a gente tinha os 11. Não tinha muitas coisas, assim, não colocando, mas não era um banco que você falava, mudava o jogo. Vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo. Não tinha. Os caras do mesmo nível, não tinha. Não tinha. E tem alguma coisa assim que vocês acham que vocês poderiam ter feito diferente? Agora falar depois, 20, 30 tantos anos depois, é muito fácil. Dá um tiro, 35 anos depois é muito fácil falar. Mas você acha que tem alguma coisa, se você pudesse assim, voltar no tempo, isso nós temos que fazer diferente, alguma coisa assim que passa. Dá uma voadora no bebê. Eliminar o Flamengo antes. Para fazer isso, Nelton. Para fazer isso, né? Eu posso comentar com vocês, como eu falei assim, não vou falar, mas eu acho que faltou a gente jogar com o regulamento. A gente tinha possibilidade de tirar o Flamengo da semifinal e não fizemos isso. Então, essa para mim foi a grande situação, assim, que, porra, pra que você vai deixar, tipo, o Real Madrid entrar numa final? Pra quê, cara? Mas como assim? Como é que vocês podiam evitar isso? Porque a gente conversou e tal, se o Tele tivesse colocado um time reserva no último jogo, porque a gente já estava classificado, não valia mais nada, a gente poderia ter eliminado o Flamengo da semifinal, descansado até o nosso time para as finais, ia chegar... Porque aí talvez nesse jogo o Atlético ia tropeçar e outro time entraria, é isso? Pode ser, é isso. Um empatezinho a gente já tirava, o Atlético empatando o jogo já tirava o Flamengo da... Meu filho, regulamento debaixo do braço, cara. Você tem a vantagem, você fez 2 grandes turnos, por que não? Fez por onde? Você pode se dar esse luxo, porque você trabalhou para isso. Exatamente. O que eu estava comentando, o Bernardinho costuma fazer isso, técnicos de vôlei costumam fazer isso, né? Poderia até o Galo ganhar com o time reserva, mas
São duas coisas, né? Uma coisa é Porque você eu acho entregar o jogo. O mínimo ia descansar o time. Aí não é legal. Entregar o jogo, não. Não, mas era Mas colocar, de repente poupa o titular e aí vamos tentar ganhar, mas assim... colocar um time menos qualificado, a Mas probabilidade... como o Paulo mesmo disse aqui agora, não tinha um banco tão qualificado assim. Vou te falar um É jogo. porque o Bernardinho, no vôlei e tal, ali rolava uma entrega. Os caras entregavam o jogo. Bicho, tem um jogo, rapidinho, contra o Bragantino, que nós saímos que você falou, do 94, da Repescagem. O último jogo que nós demos com o Bragantino, lá em Bragança, um 2-2. empate 2-2. classificava os dois. Foi. E ficou 2-2. Ficou 2-2. Porque eu me lembro assim, eu combinei que era o quem que era o Gil, lateral direito? Gil Baiano. Gil Baiano. Gil Baiano. Falei, Gil, segura o teu time que eu seguro o meu. Então vamos se respeitar, um empatezinho aqui dá nós dois. Rola isso, cara. Pô, você vai sair de bobeira? Pá. Vai arriscar, Aí controlamos, daqui a pouco o Reinaldo vai lá e pá! Eu falei, Reinaldo, você é louco, bicho! Sério? Falei, Reinaldo, os caras, porra, Beto, tá vendo aí, não sei o que, os caras, eu falei, calma, eu vou falar com ele. Faz um... Tinha que ter combinado com o Reinaldo. É uma coisa assim, que você consegue controlar um pouquinho, mas tem hora que você não controla, que você não vai controlar. Pô, o cara vai chegar na frente do gol. Vai perder. Brigando pra ser direito. Agora, você vai tocando a bola mais, vai deixando o tempo passar. E aí, quando chega aos 40 do segundo tempo, filho, aí acabou, meu filho. Aí só toca a bola aqui. Aí não tem jogo mais. acabou. Furou a bola. Aí furou a bola. Aí a bola fura. Agora, você estava falando, rapidamente você falou aí da experiência que você teve como jogador do Tele Santana, né? O Tele é tido e havido aí como um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. E o engraçado, cara, que antes disso, a gente estava na Europa viajando. Aí o Palinha, o ex-jogador, Sim. o antigo, né? O antigo. Vanderlei Palinha, Eustáquio de Oliveira. Era o nosso treinador. Ele chegou para mim dentro do avião, ó, eu nunca vi, você vai ver a primeira vez na sua história o treinador cair dentro do avião. Eu caí dentro do avião, ele foi avisado lá no voo. E o Atlético Ele caiu dentro do avião. Pô, é verdade, né? O treinador cair dentro do avião foi incrível. E ele avisou pra você. Avisou, aí falou, ó, tô saindo. E aí foi pra entrar. Foi pra entrada do Pra Tele. chegada do Tele, né? Aí, mas assim, o Tele, cara muito também, assim, muito honesto no que ele propõe pro treinamento e para quem... Eu me lembro que o Luizinho era a estrela do time, né? O zagueirão, Copa do Mundo e tal. O Luizinho dava uma pancada no menino do Júnior, o Tele expulsava ele, cara. Né? Não tava nem aí, falava, pode ir pro teu chuveiro, tal, ou qualquer um outro que menosprezasse o companheiro, ou os meninos da base, que a gente treinava muito contra. Na época tinha muito mais coletivo, né? Hoje em dia acabou. Hoje né? nem tem Jorge, coletivo, nem tem mais. Nem coletivo tem, mais. né? Acabou, né? Faz o campo reduzido, faz aquele trabalho de campo reduzido, 2 toques também é feito, mas coletivo mas não. tinha jogo mesmo no treino, né? Jogo treino. Você fazia lá Fazia dois tempos de 3-2, você colocava quanto ficava. Ó, o Toda titular ganhou da reserva. segunda-feira o reserva fazia um jogo treino, né? Pra manter os caras no ritmo e tal. Infelizmente isso acabou. Até na base, outro dia eu fui lá na base do Galo, fui lá no treino lá, eu falei, cara, também é a mesma coisa, tudo campinho reduzido, papapá. Eu falei, gente do céu. Aí eu fico assim, você não sabe quem que é o lateral, quem que é o ponta, quem que é o zagueiro. Fica aquele negócio assim, eu acho, tá, que pra mim, quem sou eu para discutir com os especialistas aí hoje do futebol. Mas você não vê um treinamento mais na base, lateral, cruzamento, um zagueiro tirando bola, um centroavante aperfeiçoando o chute, tira de esquerda, tira de direita. Mas não fazem isso durante um jogo, na simulação de um jogo, né? Eles fazem os trabalhos ali de repetição, mas não fazem mais... Eu nem sei se é feito igual era antes. Eu também estou falando pelo que eu vi, mas eu não vou o dia a dia também para acompanhar. O Tele tem uma história muito curiosa dele com o Cafu. O Cafu que já até contou essa história, que é a do latão de lixo. Que o Tele puxava um latão de lixo, colocava num ponto da área e falava assim, quando você acertar 3 lá, você é liberado do treino. Então ficava fazendo o Cafu jogar essa bola dentro do latão de lixo, de forma repetitiva, né? É um jeito mais... Hoje, se o cara faz isso, ele estoura.
O jogador. Aí gritam, te amo, Regina, e tá tudo feito. Mas eu digo assim, hoje, se você fizer isso, forçar um cara a fazer isso, ele vai estourar o músculo, entendeu? Porque mudou hoje o muito futebol o ele é conceito muito mais... Eu acho que Você hoje sabe tá do muito exige muito mais legal, porque é individual o treinamento. Você precisa de uma coisa, você outra, outra. isso. Então... Você sabe de uma história, Paulo? Que esse aqui levou o Nelinho pra chutar a bola pra fora do Mineirão? Não foi pra isso, não. não. Foi na época eu tava Mas eu me lembro desse chute. Eu tava na TV Globo, mas não foi pra fora do Mineirão. O Nelinho já tinha feito isso. Nem tem idade pra isso. O Nelinho chutando nem era vivo. Mentira. Mas eu tava fazendo a produção pro Esporte Espetacular. E era aquele negócio que o cara tinha que bater do meio de campo e chutar dentro do gol. Tinha lá 10 bolas pra chutar. E aí o Nelinho quis treinar antes. Isso um sol de 2 horas da tarde. Assim, no Mineirão, só eu e o Nelinho no Mineirão. O cara da câmera, lá, o cinegrafista lá na cabine. E o Nelinho quis treinar antes. Não começa a gravar ainda não. Tal. Aí chutou. Estourou a perna. Sério? Aí quando agora tá valendo. Bateu 3 bolas e estourou. Não deu conta mais. Ô, Paulo, você Machuquei o Nelinho, pô. Tá no meu currículo. Machucou o Nelinho, tá no currículo. Vou trazer ele aqui pra ele contar essa história também. Como batia na bola. Nossa, né? Demais. Tá louco. Eu me lembro na despedida dele, que ele fez metade da camisa do Cruzeiro e metade do Galo, né? E ele bateu 2, uma do lado de cá. Ele falou, Paulo, vou fazer por aqui. Pá! Aí, cara, Paulo, fazer por aqui. É impressionante. Pá, incrível, cara. Impressionante. Ô, Paulo, o que mais do Tele que você pode contar pra gente? Como que é? Que a gente tem Ele sempre essa curiosidade, né? Você viu ele mandando alguém devolver Tele carro lá ou não? O Tele só brigava com o menino do picolé. Não tinha troco pra dar pra ele, brigava com o menino. Era 25 centavos, se não tiver troco, ele levava o picolé pra casa. Não chega um jeito, não. Ele tinha muito esse negócio de meio que dá uma... Eu não sei se era orientação que ele dava financeira que ele dava pro pessoal, né? Tinha muito isso, né? Ele tinha muito isso. O cara chegar com carro zero, ele já ia conversar com o jogador. O que tá acontecendo? Você tem que pensar primeiro em comprar uma casa. O Ailton teve esse caso, chegou com 2 carros lá, ele mandou, nem treinou, mandou, vai lá e devolve. Palinha também, não teve? Palinha no Cruzeiro. Macedo no São Paulo tem história famosa também. Como que é? Ele Não, foi no São Paulo. O Palinha também no São Paulo. O Ailton, ele mandou ele devolver um dos carros. Mandou devolver os 2 carros. Os dois? Os 2, e fez ele comprar uma casa. E assim, se você não fizer isso, você não joga. Cara, você parar de pensar assim, tudo bem. Fala assim, ele não tem nada a ver com isso. Mas por outro lado, ele tá ajudando o cara. Tá ajudando o cara. A mãe do cara morando num barracão de aluguel. Não tô falando no caso do Ailton, não. Tô falando em Minas Gerais, tá? E o cara lá chega com um Mitsubishi Eclipse lá, porra. E a mãe do cara morando na favela. Reinaldo que tinha Mitsubishi. O Tele tá Só o certo. dela placar, eu lembro disso aí. Vermelhão. Vermelhão. Nossa senhora. É cada coisa, né, gente? Cada figura. O Edu Lima também, uma vez, chegou com 2 carros lá. Eu falei, gente, mas o cara chegar com 2 carros pra treinar pra quê? Pra mostrar, pô. Doida a cabeça. Eu falei, gente, isso é cada coisa. Mas antigamente, cara, o mundo era muito mais diferente, né? Você não tinha rede social, você não tinha empresário. Você tinha que mostrar no treino que você tinha carro. Eu mesmo renovava o contrato de alguns jogadores, pedia orientação. Ô, Paulo, quanto que é? Não sei, quanto que vale isso? Não sei o quê. Talão de cheque. Quanto que vale esse talão? Eu falei, calma, você tem que ver o que você tem de saldo no banco. Né? Assim que você vai... Quanto que eu posso assinar aí? Vai dando cheque lá que você vai ver. $1 milhão. Tá igual minha filha. Pô. Pai, me compra isso. Eu falei, não tem dinheiro agora, filho. Não, mas cartão de crédito, pô. Só passar o cartão. Só passar. Tem uma fatura, filho, pra chegar ali. É verdade. É diferente. Ô, Paulo, você costuma acompanhar ainda o Atlético? Tem visto? Não, vou. Até para tempo atrás eu estava trabalhando na rádio e tal, então assim, estava acompanhando praticamente todos os jogos, né? Do Cruzeiro também, do América. Eu gosto de ver futebol. Quem não gosta, né? A gente que jogou. Domingo mesmo eu estava vendo um pouquinho lá, um pouquinho do Fla-Flu, que foi um jogão também. Jogão, cara. Legal. Então, assim, eu fico de olho em tudo, né? A final da Champions League. Foi demais. Demais também. Então, assim... Agora, é impressionante, né? Como o jogador europeu, ele é obediente, ele sabe sofrer. O Real Madrid sofreu 80 minutos e matou o jogo. E não só nesse jogo, né? Não só nesse jogo. Se você for pensar contra o PSG, Chelsea, o City, todos os jogos. Teve eliminado 3 vezes. O Real Madrid teve eliminado praticamente 3 vezes, assim, conseguiu ressurgir das cinzas e ganhar. Impressionante. E o Courtois fazendo aquele jogo espetacular. E jogar, a gente sabe que você joga, inclusive você teve o prazer de jogar com esse centroavante de peso aqui que nos fala. Mas a gente sabe que você joga seus pelados aí, seus campeonatos. Como é que tá essa rotina hoje em dia? Ainda dá conta de jogar? Jogo as peladinhas. Inclusive hoje estava marcada a minha peladinha lá no Miguelão ali. Aí ele me lembrou, rapaz. Eu falei, nossa, quase que você não me lembra hoje de manhã, eu ia jogar bola.
A gente vai ficando velho, cara. E tem ex-jogador lá também, Paulo? Ou é a turma? Tem quem de vez em quando vai, o Valdir Todinho. Tá aqui em BH, o Valdir Todinho? Tá morando em BH. Mora aqui. Um cara bacana, vocês trazer aqui. Sim, mora aqui para ele, o Negrini. Tem uma galerinha boa aí, Sérgio Araújo. Tem uma galera que... Aliás, nós devemos jogar esse fim de semana aí com essa turma toda aí. O Negrini tá aqui em Belo Horizonte? O Negrini mora aqui, o Alci, Não, mas o Bruno. Isso aí é uma peladinha que você joga, mas você joga também como a seleção Master do Galo. Master do Atlético. Master do Galo também. A gente voltou agora depois da pandemia, graças a Deus. E aí vocês fazem os jogos Vai pro interior aí, é muito legal, cara. Nossa, o povo gosta demais, né? Tem muita gente que não viu a gente jogar, né? Então você chega no interior, nossa, a gente é muito bem recebido, né? Com festa, com tudo, muito legal. Aí depois do jogo rola aquela cervejinha, aí a gente vem embora. Resenha. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. A melhor parte. O futebol ele é estragado. Vou te falar, que você viajar com o Sérgio Araújo e com o Paulo Isidoro dentro do ônibus, você passa mal de tanto rir. Isso é muito engraçado a história. Você tinha que reunir os dois aqui, ó. Um frente a frente com o outro. Aí você vai rir. Muito engraçado. Boa ideia, vamos fazer isso. Agora, o Paulo, você passou todas as experiências, né, como jogador, e de repente você teve que ser pai de jogador. Como é que é isso, né? Ser pai de jogador deve ser dificílimo, né? É assim, porque igual eu contei aqui, infelizmente, quando o Leverkusen subiu, o Paulinho, era o Paulinho e o Erley, né, o zagueiro que jogava na base do Galo. Infelizmente, logo no início de treinamento dele, estourou o ligamento cruzado, ficou um ano. Voltou e recuperação do ligamento cruzado é demorado. Né? Aí volta, estoura o outro, mais um ano. Aí depois, quando ele voltou, há um desequilíbrio normal de musculatura. É porque você começa a forçar, né? E aí, pubis, ficou mais um ano. Né? Então, perdeu. Mas ele joga ainda. Ele é doido, está no Tupinambás aqui na Série B do Mineiro, tá jogando lá, tá alegre, feliz da vida. Eu gosto, prefiro, porque pelo menos ele tá lá concentrado, não tá na gandaia aí no bairro. Não, mas como é que foi assim? Porque mesmo com esses problemas, ele virou jogador. Ele virou, jogou no Tupi. E como é que é acompanhar o filho assim na carreira? É difícil? Cara, né? Você fica com o coração apertado? Assim, não, eu era muito mais consciente, entendeu? Você sabe quando o filho joga bem, quando joga mal, porque tem pai que, cara, nunca foi jogador, acha que o filho é maravilha, né? A melhor oitava maravilha do mundo é meu filho jogando bola. E o cara que eu acho que foi jogador e tem um filho que é jogador, o cara tem muito mais consciência do que ele jogou, do que ele foi bem, se não foi bem, se ele falhou num lance ou não. Né? Então, assim, eu tenho essa visão muito mais tranquila. Mais técnica, digamos assim. Para mim foi muito tranquilo essa passagem para o futebol. Quer dizer, tá jogando ainda, mas... Você acompanha, você vai assim nos jogos? Não, agora nesse Tupinambás não deu para mim ir ainda não, porque, como eu te falei, eu estava trabalhando na rádio, então praticamente todo fim de semana estou fazendo jogos do Galo, né? Ontem agora... foi com o Aimorés, quando foi o jogo, você lembra? Com o Tupinambás e Aimorés, Jubá, ontem, não foi? Mas o Paulinho, ele nem foi porque ele está fazendo uma recuperação muscular, então ele nem jogou esse jogo. Inclusive, ele estava aqui ontem. Paulo, e como é que é você é um gaúcho que hoje, eu acho que é muito mais mineiro que gaúcho, já está aqui há muito tempo, fez a vida toda aqui, tem até o sotaque mesmo, é bem parecido com o nosso. Mas você começou o seu clube de infância de base internacional e você também terminou a carreira no internacional. Quando saiu do Atlético, foi jogar no Inter, foi campeão gaúcho. Como é que é a relação com o Inter? Tem uma relação com o Inter ainda? Engraçado, rapaz. Eu fui morar em 97 no Sul. Pai, não gostei mais de morar lá. Fiquei doido para voltar para cá. Você acredita? Passar o ano rápido para voltar para BH. Isso depois que você saiu do Atlético? Depois que eu saí. Fiquei um ano lá no Inter. E aí acabei quase que encerrando lá. Ainda tive uma pequena passagem no Vila Nova de Goiás. Que até um tempo atrás eu falei uma besteira aí. Que os caras, o torcedor do Vila, queriam comer meu fígado. Porque vai repetir aqui? Não, porque assim, mais ou menos, mas assim, porque eu falei assim, cara, como eu joguei 10 anos no Galo, no Inter, no Palmeiras, Botafogo e tal, então quando eu fui pro Vila, lógico que a expressão do clube é menor, né, a estrutura um pouquinho menor e tal, então assim, eu falei uma coisa brincando da concentração lá do Vila, o torcedor do Vila, ficou doido. Eu falei, nossa, eu até pedi desculpa, porque foi isso aí. Você fala brincando, às vezes é um negócio que tem uma realidade. Uma coisa puto, assim, não fala do meu aqui, e não. Torcedor fica, né? Fica. Não, e hoje as coisas circulam, né? Fala uma coisa aqui, a rede social faz um negócio circular, rodar. E outra, uma coisa que você fez isso aqui vira uma coisa monstruosa. Mas, assim, minha passagem no último ano no Inter foi o Celso Roth, que eu peguei lá.
não me dei bem com ele. Fiquei até um tempo lá sem jogar e tal. Aí o presidente, não, fica tranquilo aí que você... Logo ele Daqui cai. a pouquinho você volta e tal. Mas acabou sendo até bom, que nos últimos 2 meses que eu fiquei no Inter, eu fiquei passeando na Argentina, Paraguai. Qual que era o problema do Celso com você? Não teve nada assim substancial. O Celso é um cara, ele é um cara meio difícil de relacionamento, sabe? Ele não, Meio turrão, né? não é um cara extrovertido, ele é um cara, sabe? Eu acho o Celso um cara muito sério, assim. Seríssimo. Celso Roth Não, ele é sério, não fez sacanagem. É. Só que assim, coisas que incompatibilidade que deu com ele, mas já sanado. E aí não jogou no Inter, praticamente. Eu joguei o gauchão. Depois do Campeonato Brasileiro, joguei muito pouco pouco mesmo. Porque era o segundo turno, né, do meio do ano pra frente, né? Então, eu joguei muito pouco. Nem me lembro, nem sei se eu joguei, não lembro. E como que é a sua relação com a torcida do Inter? O Marcão perguntou da sua relação com o Inter. Com o clube, com a torcida também. A torcida do Inter, ela te reconhece, assim, como um jogador de lá? Eu acho ou que você hoje ficou não. marcado, assim, Não, como um jogador acho do que eu Atlético? fiquei marcado mais pelo Galo. Tem nem comparação. Lógico que a minha base toda foi no Inter, né? Era eu, Luiz Carlos Vinck, o Dunga, o Aloysio. Teve meu irmão, Tato. Saiu o Jandir, meu volante, meio campo. A gente Pegou contato no Fluminense depois, os dois foram pro Fluminense. Isso. Branco mesmo teve lá. Time Teve uma ruim, galera boa. Teve uma galerinha boa lá. Ô Paulo, qual foi o maior jogador que você jogou do lado? Ou jogou contra? Quem foi o cara que você pegou e falou assim, sacanagem o tanto que esse cara jogava? Cara, sabe o que acontece? Anos 80, você pegava o Vasco, Tem o era um Zico, timão. né, cara? Você pegava o Flamengo, era um timão. Corinthians, porra, Sócrates, não sei o quê. Aí você pegava anos 80 São era Paulo, bravo. era Careca, Miller, não sei Edivaldo. quem. Anos 80 era bravo. Edivaldo, Era cara. bravo. Não tinha moleza, não. O Grêmio tinha um timão com Cuca e tal. Que maravilha, né? Não Que tinha maravilha moleza, poder não. contar Eu isso. falo que se a gente fosse, se o futebol brasileiro Zico, fosse... né? Bebeto, Zico, time foi Bebeto. Se o futebol brasileiro fosse organizado nos anos 80, era o maior campeonato do mundo. Era, com certeza. Só que não era uma zona, né? Uma Era uma zona. O campeonato cada dia era de um jeito. Virava mesa, ninguém caía, ninguém subia, era uma zona. É verdade. Não, eu vou te falar, juiz na década de 80 era sofrido demais. Nossa, juizada. Aquele Busquilo, então, meu filho do céu. Do Cid Vanderlei Bosquila. Esse cara te xingava e você tinha que engolir, que ele dá vontade de dar um murro na cara dele, cara. Ele fala, levanta a voz pra você ver. Eu falei, nossa, cara. E aí ele metia o vermelho. Assim. Foi ele que te Fala expulsou. alguma coisa. Foi ele que Foi ele que expulsou? te Foi, expulsou. aqui no Mineirão foi. Mas ele expulsou justamente naquele dia ou não? Então, cara, eu não lembro muito bem desse carrinho que eu dei no Zico. Eu lembro que foi uma jogada no meio de campo, que eles tabelaram, Zico, Andrade, não sei quem. E eu, assim, não vi que era o Zico. Zico Se Andrade. eu vou te falar, se fosse que era o Zico, eu ia até dar uma segurada, porque o Zico tava voltando das lesões bravas dele, a gente tinha até medo de tocar no Zico, né? Porque era um cara... Imagina, se machucar o Zico, você tá machucar ferrado. o Zico acabava com a minha carreira. É. Então, assim, graças a Deus, não acertei. Até depois que eu comentei com vocês, que eu encontrei com ele no aeroporto em Campinas, a gente fez uma seleção para jogar em Miami e tal. E aí ele falou, nossa, eu falei, Zico, nem na sua canela eu trisquei, cara. Nem na chuteira. Mas o Busquila, né, seu amigão, né? Não, isso aí fica parecido com o Pelé, né? Na época o juiz que expulsava o Pelé, quem era expulso era o árbitro. O Pelé voltava. Também não podia bater no Zico, né? Batia no Zico, você tomava vermelho. Mas era um grande jogador, Nossa viu? senhora. O Zico era engraçado, cara, que era um jogador que você não conseguia chegar nele. Ele já tinha tocado a bola. O espaço que ele ocupava, quando você olhava, ele estava livre ali. Inteligência. Bom de bola que ele tinha demais. pra jogar. Nossa senhora. Impressionante. E gente boa também. Gente boa. Tá. Você conheceu ele, né, mano? Conheci, eu tive lá, eu era setorista do Atlético, teve um treino do Atlético lá no clube do Zico, no CFZ, e ele é muito parceiro do Roberto Abras. Mas o interessante do Zico nessa história é que chegou aqui é o fulano, esse aqui é o Elton, o Rodrigo, o Marcão, e aí aqui o velho Abras, aí o Abras segurou, Galo, não sei o que, aquela brincadeira dos dois. E aí isso foi de manhãzinha e tal, eu não sei que na hora de ir embora, já 3 horas da tarde, ele chegou, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Elton, muito obrigado Marco, sabia o nome de todo mundo, não tem obrigação nenhuma de ter essa simpatia, essa educação, e é assim com todo mundo, trata todo mundo pelo nome, é um cara Sensacional. resenha demais, prosa boa demais. Ele é muito bacana. E esse lance, Paulo, voltando aqui nessa expulsão, a gente estava comentando ali também, você estava com a bola de prata no placar praticamente garantida, aí pela expulsão você tirou uma nota 3. Exatamente. Você lembra disso? A bola de prata ficou com o Leonardo. Tem você teve outras bolas de prata, chegou a ganhar depois, não é? Não, só aquela que era pra ter ganho, não ganhei. Inclusive, segundo, né, falava na minha, você perdeu de ir pra seleção. A seleção tava na sua mão. E acabou acontecendo isso. Mas,
Fazer o quê? Não vou ficar chorando isso. Mas te dá aconteceu. uma Foi o Branco o titular da não um seleção naquela época. arrependimento, porque você fez o que tinha que ser feito naquele momento. Eu tô dizendo assim, uma frustração de não ter, de repente, ido para uma seleção brasileira. Ah, com certeza. Eu acho Jogado que uma Copa do eu Mundo. fui assim, fiquei entre selecionáveis uma vez com o Falcão. É. Lá entre os 90. 40 e tal. Em 90. Mas não cheguei aí. Mas é lógico que fica. Você quer deixar a seleção. Mesmo porque você quer... reconhece que você tinha um potencial para estar lá. Tinha. Mas na minha época tinha bons laterais, cara. Tinha o Mazinho, né, do Vasco, Branco, mesmo estava surgindo, Leonardo, Nelsinho do São Paulo. Sim, muito bom jogador. Tinha assim, uma galerinha boa. Lira, que estava começando. Tinha uns caras bons. Tinha um do Curitiba também, o lateral que foi para a seleção. Dida. Então, assim, tinha uma... Google, você tá percebendo, né? O Google, né? Daí do seu lado, né? Não, mas é que eu lembro. Joguei com o Dida também, mentira. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. E como é que tá o Tato hoje? Tem irmão do Paulo Roberto, o Tato, que fez parte dos maiores times do Fluminense que tinha. Aí eu digo Romerito, Assis, Washington, Paulinho, Jandir, Delei, Branco, Paulo Vitor, Aldo. Campeão brasileiro de 84 e tricampeão carioca. Como é que tem, fala muito contato? Como é que é? Falo, toda semana falo. Inclusive falei sexta-feira agora, ele falou, Paulo Roberto, minha família toda está em Curitiba hoje. Ele falou que estava com 4 cobertas de calça, de moletom, o frio que tá lá. Jogava demais também, né? Eu falei, o que você tá fazendo? Eu só tô com uma cervejinha, só com a mão do lado de fora. E é bom que aqui em Curitiba não precisa nem botar na geladeira. Curitiba o pessoal liga o forno, coloca o pé dentro do forno ligado para dar uma esquentada. Eu me lembro que a minha mãe esquentava o ferro mesmo, o lençol para se deitar, cara. Curitiba. Eu falo para meus pais, eu não pinto lá no inverno de jeito nenhum. Eu só depois de setembro que eu apareço por lá. Ô Paulo, o Atlético na sua época conquistou um campeonato, um torneio, né, que era muito importante na época, que era o Ramon de Carranza, né? Que até hoje se fala nisso, né? Que o Atlético foi campeão do Ramon de Carranza e tal. Era o Tereza Herrera e o Ramon de Carranza. E o Atlético ganhou, você tem lembrança desse... Cara, tem demais. Foi contra o Atlético de Madrid na semifinal. Semifinal, mas antes da semifinal a gente estava fazendo amistoso na Itália ou na Espanha, agora não lembro qual cidade. Aí tinha 3 dias depois que a gente entrou no Ramon de Carranza. O treinador liberou pra gente sair, nós saímos. Fomos pra boate, bagunça lá. Pô, não lembra que país que era? Aí, foi na Espanha. Era na Espanha já. Eu acho que ele foi em Madrid mesmo, se eu não me engano. E aí, bicho, o Gerson, falecido, que morreu, com o Neto, lateral direito, que veio de São Paulo, lembra? Os dois brigaram. Do nada, coisa de 4 horas da manhã. E eu fui, cara, dividi os dois. Quando eu fiz assim, o Gerson foi dar um tapa no Neto, pegou no meu nariz, bicho. Sangrou no nariz. Sangrou meu nariz. Falei, nossa, como é que eu vou chegar no hotel agora? Quem que era o treinador? Era o Arthur Bernardes. Chegamos na porta do hotel, o Arthur lá esperando. Nossa. Como é que você explicou essa história? Falar, tive que contar a verdade. Os caras começaram, o Gerson bateu no meu nariz. Não, vai dormir. E você lembra o motivo da briga? Bobagem de resenha? Cachaça. Cachaça. Provavelmente cachaça e mulher, mas assim, a gente não sabe. E tava uma galera, tava eu, o Éder, o Marquinho, tinha uns 5, 6 jogadores. Assim, mas tava de folga, realmente. E aí, bicho, nossa, aí chegamos no hotel, aí pegamos ônibus, era eu acho que umas 8 horas. Até Cádiz, não lembro qual cidade. Era Cádiz. Aí chegamos no hotel, descemos do ônibus. O Arthur falou, todo mundo para a sala de reunião. Falou, deixa só a bolsa no quarto e sala de reunião. Né, para falar sobre a corrida e tal. Eu falei, ixi, Maria. O Éder falou, eu não vou. Eu falei, putz, que cara. E ficava eu e o Éder no quarto. Né? O Éder, o Éder, vamos lá. Vai se ferrar, garoto, vai você. Não era aquele jeitão dele, né? Expulso. Vai. Aí fomos tal. Aí houve uma discussão, bate-boca lá e tal. Né? Tá de folga e tal, aconteceu isso e tal. E aí o Arthur até acabou se exaltando um pouco mais do que devia e tal. Mas essa é uma história que depois eu conto, que eu não posso contar isso aqui, não. Mas, enfim, uma situação assim de briga tensa.
fomos pro trem lá e ganhamos. É. As coisas doidas que acontecem, sabe? Só Treinador brigado com fulano, o diretor entrou no meio, uma o jogador que brigaiada, não foi pra reunião. O jogador não foi pra reunião. O Atlético ganhou nos pênaltis do Atlético de Madrid, depois de empatar em 0-0, e depois na final ganhou do Santos de 1-0. Exatamente, bom. foi bom. Foi, assim, independentemente né, de ser um torneio curto, quase que um torneio amistoso, ficou pra história do Atlético. O torcedor que pode até ver o troféuzão que tem lá A na taça sede, bonita, na sede né? do Atlético, é uma taça muito bonita. Então, assim, ela tá lá em exposição na sede do Atlético, é uma taça bem bonita. E outras histórias dessas, assim, Paulo, de treta de jogador, de briga, dessas confusões assim que você pode contar, que essas são boas demais. Tem uma do Toninho Carlos, zagueiro, veio do Lembro, Santos. sim. Lembra? Atlético o Bebeto tava no Vasco. Ele no Mineirão aqui. Aí no meio de campo ali, o Bebeto veio, né? O Bebeto fez aquela. O Bebeto tinha um negócio de fazer uma rabadinha assim, pra cá, tinha assim, fazia assim. Bicho, ele deu no Toninho Pereira, pá no chão. Aí ele. Ai. Eu falei, Toninho, levanta. Eu sei que você tá com vergonha, levanta. Filha da mãe saiu, cara. Ele saiu? Saiu! Chegou no vestiário, eu cheguei tanto ele. Não tinha nada, cara. Não saiu de vergonha. Só de vergonha. Esse leva a sério, quando pede pra sair, depois do lance, né? Levou a sério. É sério. E você deu um recado pra ele. Bicho. Levanta, pelo amor de Couro Deus. comendo no jogo, nossa senhora. Você passou a ser capitão do Atlético que ano, Paulo? Você lembra? Eu acho que. Eu não lembro se foi. Ou foi 87 ou 88. E ficou até embora, né? Aí fiquei até embora. Bobear, cara, é uma pesquisa meio difícil de ser feita, mas você deve ter sido o capitão do Atlético, que maior número de jogos na história, pelo tempo, né? Tem muitos jogos, né? São 500 e tantos, né? 504. 504 jogos, 504 é um jogos. número alto. Eu não sei, essa conta eu não sei. 38 gols, Paulo. Qual que você lembra que foi ter sido mais importante ou mais bonito? O que tem na sua memória dos gols que você fez? Bicho, tem uns gols bacanas que eu fiz. Por exemplo, no próprio contra o Flamengo, camisa 100 do Romário, que é a estreia do Tafarel também. Que teve aquele Foi um amistoso. Janeiro de 95. Mais de 100 fevereiro mil de pessoas, 2005. 100 mil pessoas no O Mineirão. Flamengo jogou com aquela camisa. Isso. Eu fiz 2 jogadaços e fiz um gol também de perna direita fora da área. Ficou 3-2 aquele dia. 3-2. Acabei fazendo um jogaço aquele dia lá. Foi um jogaço mesmo. O Flamengo jogou muito também. Jogou muito também. Era a estreia do Romário e estreia do Tafarel. O Euler fez o gol final, é um que ele Isso, joga por com o cima do Betinho. goleiro, joga por cima do goleiro completo. Por isso que eu falo, era um jogo amistoso, tá certo que tinha estreia de Tafarel e Romário, né? Um de cada time. Mas foi um jogo muito levado a sério por todo mundo. Sim. Mas teve muitos gols, que eu fiz um gol muito bonito também contra o Santos, de fora da área que eu peguei de primeira. O próprio contra o Cruzeiro, fiz o gol no Dida. No Dida também, de fora da área, de perna direita também. Eu E tinha fazer alguma coisa de fazer gol de perna direita. Pois é. E fazer gol no Dida também é uma lembrança sempre boa, né? Ainda mais fora da área. E bater pênalti no Dida. O que é isso? Você já bateu o O pênalti? Dida ficava quebrado Hein? assim. Já bateu o pênalti no Dida? Bati nele e no Zete também. E fez o gol ou não? Graças a Deus fiz. Quase pegou, mas eu fiz. Mas não é fácil, não. O tal do pênalti. No próprio Ramon de Carranza, Atlético de Madrid, na semifinal, nós Foi nos ganhamos pênaltis. pênaltis. Foi 4-2. Você bateu? Bati pênalti também. Era o Zubizarreta? Quem que era o goleiro? Você lembra? Zubizarreta? Quem que era o goleiro do Atlético? Não, aí tem que pesquisar. Não acredito que você não sabe. Mexendo. Eu acho que era o Zubizarreta. Paulo, nós já estamos caminhando pro fim, infelizmente, mas o que faltou na sua carreira? Faltou ser campeão brasileiro com o Galo. Pô, eu cheguei sempre, quase todos os anos próximo. Quando eu chegava na semifinal, sempre ia para as oitavas, chegava ali pertinho. Impressionante, cara. Eu acho que isso que faltou na minha carreira, realmente, ter sido campeão brasileiro com o Galo. Foi 86, 87, 91, 94, 91 foi, 96. vamos lá, 86 Guarani. 87 Flamengo. 91 São Paulo. 94 Corinthians. E 96 Portuguesa. Esse da Portuguesa é doloroso. Esse da Portuguesa, também doeu. Tirou o Cruzeiro. Tirou o Cruzeiro e depois tirou o Atlético. E não foi campeão por isso aqui, ó. Com o Grêmio, né? Foi o gol no finalzinho lá. Mas doeu, né? Porque muito torcedor comemorou a derrota, né? O Atlético perdeu só por 1-0, né? Só por 1-0. Lá em São Paulo. O Cruzeiro tinha tomado 3. Isso. Depois o Grêmio tomou 2. O resultado do Atlético Então, não foi assim, tão ruim assim. O do Atlético foi 1. Né? Tomou aquele 1-0, meio que deu uma comemorada
E aí, aqui, 2-2. 2-2. O Cruzeiro perdeu. Com o Atlético sair na frente, hein? Gol de pênalti do Reinaldo e fez a dança da Portuguesa. Era na época que o Mamonas tinha explodido naquele ano. O Reinaldo os dois fazem dancinha lá. Vira. Ele e o Euler, né? Faz a vira. Isso aí os jogadores falaram da Portuguesa que aquilo ali deu uma pilhada nos caras. A Portuguesa vira o jogo. Depois vira o jogo. Alex Alves e Caio. Caio jogou no Cruzeiro depois. E o Cruzeiro, o Alex Alves também. Sim. O Cruzeiro, ele perdeu o primeiro jogo de 3-0, depois ganhou de 1. De 1-0 no Mineirão. E o Atlético perde o primeiro de 1-0 e vai 2-2. E no finalzinho desse jogo, o Moacir bate uma bola, Klemer faz uma defesa. E o Cleiton perde um gol também, quase da pequena área, chuta pra cima, lembra disso? Nossa, cara, essa coisa doida. Tá, mas a gente falou do que faltou na sua carreira, mas qual que foi a maior alegria da sua carreira? Maior alegria? Cara, uma das grandes alegrias minhas foi essa Comebol com o Galo, pra mim foi fantástica. Mesmo sem tomar a birita à noite depois. Sem que o Procópio não deixou. O Procópio cortou nossa cervejinha. E ter jogado comigo no Mineirão também, né, Paulo? Moleque, Vê se pode uma coisa dessa. Paulo, cara, uma alegria ter batido esse papo com você. Bom demais. Essas histórias são boas demais. Tenho certeza que todo mundo gostou. Valeu pela resenha. Depois a gente marca outras vezes para você voltar. Tem muita história aí. Tem que marcar uma de off também, né? Pra contar o off. Nós vamos começar agora a gravar a conversa ali na antessala. Tem uma do Palmeiras com o Mário Sérgio que vocês vão rir também. Então dá tempo. Dá tempo? Dá. Eu tava no Palmeiras, né? O Leão. Nossa, o Leão é mala, né? E o Palmeiras na época. Palmeiras na época você não podia treinar de bermuda, só de calça. Não podia lá, era proibido no Palestra Itália. E o Mário Sérgio foi contratado. O Mário Sérgio não chega de bermudinha e chinelo. E o Leão. Ô, seu maloqueiro, você tá pensando que aqui é o quê? Não sei o quê. O Leão, aquele jeito dele, né? Arrogante. O Mário Sérgio, peraí. Usava aquelas bolsas, né? As pochetes. Bicho, o Mário Sérgio tirou um 38, botou na cabeça dela. Juro, real. Todo mundo ajoelha agora, senão eu vou te matar. Bicho, ficou nervoso, cara. Falei, e o Leão ajoelhou? Teve que ajoelhar. Com ferro na cara. O Mário Sérgio era doidão, velho. Mário Sérgio era doidão. Maravilha. Assim, contra as árvores. Mas o Mário Sérgio salvou a gente uma vez no São Bento, Sorocaba. Nós perdemos o jogo lá pro Palmeiras e a torcida veio pra pegar onda. O Mário Sérgio deu uns tiros pra cima. O Mário Sérgio já tava armado? Andava lá. João Saldanha também andava. Ele era terrível. João Saldanha. Andava com a bolsinha dessa também. Essa do Leão. Mário Sérgio, que Deus o tenha, né? Ele também foi uma das vítimas do desastre da Chapecoense. Antes da gente acabar aqui, Paulo, você falou um pouquinho dele, mas ele tem muita história boa também. Conta uma do Nelinho, que o Nelinho também assim tem cada história, cada pérola. Vai mandando uma do Nelinho pra gente fechar. Nelinho, bicho. Teve uma que quando eu cheguei no Atlético, eu era, né, Nelinho, os caras, eu cheguei, e eu não era, né? Eu tinha vindo do Palmeiras e tal, eu tinha 20 anos. E aí, rapaz, no lanche das 10 da noite, eu vi uma Coca-Cola gelada lá, eu mandei pra dentro. Daqui a pouco me desce Nelinho. Quem tomou minha Coca-Cola? Eu falei, nossa, eu tomei a Coca-Cola do Nelinho. Bicho, eu saí quietinho pro quarto, cara. Eu saí de... Aí no outro dia ele chegou pra mim. Você que tomou minha Coca-Cola, né? Eu falei, puta, Nelinho, eu não sabia. Eu me perdão, cara. Aí ele riu na hora. Mas achei que ele ia saber hoje que você Aí ele riu pra caramba, daí a gente boa, mas na hora ele gritou lá, eu falei, quem tomou minha Coca-Cola? Mas quando existe uma Coca-Cola na geladeira... Não é? Poxa vida. Nossa, é um pecado mortal um negócio desse, sério. E quando você tá esperando pra tomar aquela Coca-Cola, você fala assim, tá lá na geladeira, no cantinho, e era só eu deixei guardada. Poxa vida, quando chega e não dá, eu também derrubo uma cabra. Paulo, mais uma vez, obrigado por você ter vindo, foi bom demais. Gente, bom demais. Tomara que a gente um dia repita essa prosa. Sem veto do Procópio, aposto que eu vou comer cervejinha. Na próxima cerveja. Paulo, só agradecimento, cara. Valeu, obrigado mesmo por ter valeu pedido, demais, cara. gente. Tamo junto aí. Não, foi bom demais mesmo, valeu demais. Bacana, foi excelente papo. Tinha resenha aqui para mais 40 minutos fácil. Um abraço pro Jarrão, um abraço também pro Thiago, que tá ausente hoje.
mas está em espírito com todos nós. Tá na perna da área também, né? Chinelinho da área. Não vem aqui mais não, né? Beleza. Galera, aproveita aí, clica dá seu like no vídeo, clica no sininho para as notificações. Se inscreva. Se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante. A gente sempre trazer convidados do porte do Paulo Roberto para bater essa bola aqui. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais.